Estou aqui hoje com o professor doutor Gabriel Perissé para a gente conversar sobre abuso espiritual. Ele vai explicar para a gente o que é esse abuso espiritual, religioso, quais são as principais vítimas desse tipo de manipulação, quais são os truques utilizados por líderes religiosos abusivos, o que seria a ideologia do medo, quais são os sinais de que um líder é abusivo e, afinal, como se libertar de uma seita e se recuperar desses tipos de abuso. Gabriel, que lançou recentemente seu livro que leva esse título, Abuso Espiritual. Deixei o link aí embaixo para quem quiser adquirir um exemplar. Eu comecei a leitura, já li o prefácio, a introdução, estou achando muito interessante, então fica a recomendação desse livro aí para quem tiver interesse no tema. E, Gabriel, obrigado demais, cara, por ter aceitado o meu convite de bater esse papo por aqui. A gente que trocou algumas mensagens ali no Instagram, achei interessante o seu trabalho, apesar de a gente ter uma divergência teológica, como eu falei para você antes, né? Eu acho que existem pensadores intelectuais muito interessantes que compartilham visões de mundo, valores, ideias, e a gente não precisa ficar se escondendo ou, né, evitando contatos em função disso. Vamos conversar sobre pontos em comum, coisas legais que a gente pode aprender uns com os outros, e é por isso que você está aqui hoje para a gente conversar, porque eu vi no seu trabalho muita coisa legal e interessante que certamente vai interessar ao meu público por aqui. Então, seja bem-vindo e se apresente ao pessoal. Muito obrigado, Daniel. Eu também estou muito contente de estar nesta live, nesse diálogo. Agradeço a oportunidade que você está me dando. Esse livro, Abuso Espiritual, nasceu faz 20 e poucos dias, ele está ainda, né, está quentinho ainda, saiu do forno agora. E ele é um dos livros da minha carreira de escritor. Eu hoje me defino como escritor, embora tenha a minha trajetória acadêmica, tenha feito várias coisas, né? A gente faz várias coisas na vida para sobreviver, mas eu me penso muito como escritor, né? Agora, a gente para chegar a ser escritor e para, né, penso eu, trazer para o leitor algo que vale a pena ser lido, né? Eu tenho uma vida de estudos. Eu comecei fazendo letras no Rio de Janeiro, eu sou carioca, fiz na Federal do Rio de Janeiro letras. Depois eu em São Paulo fui morar em São Paulo, fui fazer mestrado em literatura brasileira na USP. Depois, um pouco mais tarde, eu fiz doutorado em filosofia da educação, também na USP. E depois fiz um pós-doutorado em história e filosofia da educação na Unicamp. Só que depois disso, eu fui morar em Porto Alegre. Eu morava em São Paulo e fui morar em Porto Alegre. E durante 10 anos em Porto Alegre, eu fiz um segundo mestrado e um segundo doutorado, ambos em teologia na PUC do Rio Grande do Sul. E agora, com as enchentes, eu fui empurrado de volta para São Paulo e agora estou morando em Campinas. De modo que, um pouco assim, bem resumidamente, e agora ao longo desse tempo todo, né, desde o primeiro livro que eu escrevi, que eu publiquei em 96, que se chama Ler, Pensar e Escrever, eu publiquei vários livros sobre pedagogia, sobre filosofia, e agora, recentemente, finalmente, depois de toda dessa trajetória, eu publiquei dois livros na área da teologia, que sempre foi uma área que me atraiu muito, mas eu nunca tinha parado para estudar e escrever alguma coisa que valesse a pena ser publicado. Então, tem um outro livro que se chama Ele Está no Meio de Nós, é um livro sobre Cristologia do Encontro, que é o fruto do doutorado e do mestrado em teologia. E logo depois veio esse livro que eu acredito que tem uma contribuição mais ampla, porque não vai interessar apenas a quem estuda teologia, mas vai interessar a qualquer pessoa que vive nesse planeta diante de tantos abusos, tantos assédios, tanto fanatismo. E por isso eu acho que esse espaço que você criou é um espaço propício para a gente discutir esses temas, seja qual for a visão de mundo que nós temos, porque há um denominador comum, nós somos pessoas que querem pensar com liberdade, com leveza, né, até com bom humor, e tudo que diz respeito ao abuso espiritual está carregado de sombra, de medo, né? Enfim. Então é isso, resumidamente, acho que esse é a manchete, né, da nossa conversa. Gabriel, como é que te encontram lá no Instagram? Ou você tem um site, né? Comenta aí com o pessoal que quiser te encontrar. Eu tenho um site que é gabrielperissé.com, tá lá meus livros, meu Lattes, meu trabalho, né? É,
é fácil encontrar, né? Põe Gabriel Perecer entre aspas e já aparece alguma coisa. Mas eu enfatizaria a compra do livro, porque por que eu digo isso? Porque o prefaciador que eu mencionei, o Ronaldo Zacarias, me disse pessoalmente, olha, nós não temos no Brasil, em português, temos livros em inglês, em francês, mas em português nós não temos um estudo específico sobre abuso espiritual. Existe sobre assédio moral, assédio sexual, mas abuso espiritual é um tema novo. E eu acredito que esse livro possa ser uma contribuição. Tem uma boa bibliografia e tem, assim, e eu acho que é divertido também. Tem um lado, não digo cômico, mas assim, nós temos que também desenvolver uma crítica bem-humorada, porque se for uma crítica mal-humorada, nós corremos. Lutero dizia uma coisa muito engraçada. Lutero dizia: quando a gente sobe no cavalo e cai para um lado, quando tenta subir para o outro lado, cai de novo. Quer dizer, nós somos assim, nós somos radicais. Quando a pessoa é radical, ela cai no radicalismo, quando tenta vencer esse radicalismo, cai no outro radicalismo. Quer dizer, e o bom senso, a serenidade, é uma conquista também do tempo, da experiência, da leitura. Quem sabe esse livro possa também ajudar a pessoa a se proteger ou a sair, se Deus quiser, de alguma seita dessas, né? E aí, bom ou não, aqui é o Daniel Gontijo, espero que você tenha curtido esse corte. Clica aqui para ver a live completa lá no meu canal principal e para ver mais vídeos nessa pegada, não deixa de se inscrever por lá e por aqui também. Um abraço, tchau!